vários assuntos importantes, você, claro, nosso convidado especial. Para começar, a PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu que o Ministério Público Federal entre com uma ação junto ao Judiciário solicitando a extinção do Partido Liberal, partido de Jair Bolsonaro. Esse requerimento foi feito irregularmente pelo deputado federal André Janones. Ele usou seu registro suspenso na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para exigir a medida, acusando a sigla de ameaça à democracia. Apesar disso, a PGR acatou o pedido do parlamentar. No requerimento, Janones exige que, na hipótese do Judiciário não extinguir o PL, que o Judiciário imponha restrições aos membros da sigla, para evitar suposto discurso de ódio ou questionamentos sobre o sistema democrático. Vamos entender essa notícia? Chamar os nossos comentaristas? Roberto Mota ao vivo, conectado lá no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Claro que essa é uma notícia que pode causar uma certa confusão em quem nos acompanha, porque o ofício foi enviado à PGR pelo deputado André Janones. Ele se apresenta até como deputado na peça, só que na assinatura ele coloca o número de OAB, só que o cadastro da OAB dele está suspenso, no mínimo estranho, já que a PGR deu andamento ao caso. É tanta coisa estranha, Caniato, que eu não sei nem por onde eu começo. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Detalhes, detalhes, detalhes. O que é um cadastro suspenso, gente? No Brasil de hoje, sinceramente, que diferença isso faz? Trata-se do pedido de extinção de um partido político. Mas olha, não é um partido qualquer. É o partido pelo qual concorreu na última eleição um ex-presidente da República que recebeu 58 milhões de votos. É difícil imaginar o que se passa na cabeça de alguém que propõe uma medida como essa. Uma medida que não passa de mais uma tentativa de transformar instituições importantes em paródias de si mesmas. Vou chamar o Luiz Felipe Dávila para trazer também suas impressões em relação a essa notícia. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Claro que a gente precisa considerar alguns aspectos em relação a essa notícia, mas parece uma prática recorrente do parlamentar, né, que procura judicializar muitas questões. Mas nesse caso ele coloca o número de OAB, porque ele é bacharel em Direito. Só que o cadastro na OAB está suspenso, Dávila. Caniato, boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Beraldo e à nossa audiência. Vamos começar avaliando, primeiro, o teor da denúncia e de onde partiu. Partiu do deputado Janones, aquele acusado de rachadinha, aquele que foi o mentor da utilização das redes sociais de uma forma, vamos dizer, pouco ortodoxa na campanha presidencial de Lula. Aquele que adultera o fato da OAB, o seu título está suspenso para ingressar com uma ação. Isso já diz muito do caráter e da pessoa que faz a acusação. Segundo ponto, é o tapetão. De novo, os partidos têm de entender que o jogo político se faz na arena política. Na arena política tem vencedores e perdedores. E nós não podemos tentar eliminar os adversários, tratar como um inimigo a ser eliminado da arena política. Não é assim que se funciona uma democracia. A democracia funciona o embate de ideias entre esquerda e direita, entre liberais e conservadores, mas dentro da arena do embate de ideias, de propostas. Não é no tapetão, ou seja, caçar um partido político, ainda mais, como bem disse o Mota, o principal partido político hoje da oposição. Terceiro ponto, tem de acabar essa judicialização. Não é possível a Procuradoria-Geral da República aceitar uma ação completamente descabida de um desqualificado. É hora de começar a engavetar e dar um sinal claro para o establishment político que o jogo tem que ser feito
nas urnas, disputando a preferência do eleitor, e não com tapetão. Então, boa hora para diminuir a judicialização engavetando, boa hora para acabar com práticas de tapetão e boa hora para também rechaçar acusações ou ações de pessoas absolutamente desqualificadas. Pois é, muita gente, embora não tenha lido a petição, esse documento que foi assinado pelo deputado federal André Janones. Beraldo, se me permite, eu vou ler um trechinho. O pedido de extinção do PL, segundo André Janones, fundamenta-se na necessidade de proteção do regime democrático brasileiro, que tem sido alvo de sucessivos ataques e ameaças originados e fomentados por figuras de liderança e membros do partido requerido. No caso, a peça dele, naturalmente, faz menção ao PL, Partido Liberal. Enfim, muitos aspectos, inclusive essa questão técnica em relação ao registro da Ordem dos Advogados do Brasil. Para as pessoas que nos acompanham, é preciso pagar uma anuidade para que o seu cadastro esteja válido, entendeu? Se você não paga a anuidade, você não pode trabalhar como advogado, mas ele continua sendo bacharel. Enfim, Beraldo, o que a gente precisa considerar e destacar para o nosso público? Bem-vindo. Obrigado, Caneto. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota e a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. E, Caneto, nós temos que olhar dois aspectos dessa notícia, desse evento, dessa iniciativa do deputado André Janones. Primeiro, a gente precisa lembrar que há poucos partidos mais democráticos do que o PL, que outrora se chamou PR por um período de tempo não tão longo assim, e que o PR teve a vice-presidência do Lula nos seus 2 primeiros mandatos. E depois tornou-se a casa de Jair Bolsonaro e tem trabalhado para se consolidar como um partido de direita. Isso coloca o PL, na minha opinião, como um dos partidos que melhor preserva o senso democrático. Quando observou que haveria a chance do Brasil evoluir pela esquerda, lá esteve. E agora, entendendo que essa tentativa à esquerda não produziu resultados, está dando curso ali como um partido de direita que tem Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que teve mais de 50 milhões de votos nas últimas eleições. Então, não me parece haver qualquer possibilidade do ponto de vista técnico ou com argumentos, sejam lá quais forem, se ter uma decisão que parta para a extinção do Partido Liberal. E aí a gente tem que considerar um outro lado dessa notícia, que é o deputado André Janones. André Janones é um craque da internet. Ele provavelmente é uma das poucas pessoas digitais que tenham relevância na esquerda brasileira. Ele foi uma peça muito importante para Lula durante a sua campanha, para que ele pudesse fazer toda aquela confusão nas redes sociais que ele fez para poder tentar frear o avanço que a direita tinha, que Jair Bolsonaro tinha no campo das redes sociais. E ele conseguiu, ele deu uma contribuição muito valiosa a Lula. E o que me parece querer ele extrair de fato dessa iniciativa é justamente isso. É a possibilidade de gerar repercussão em torno do seu nome, de ser visto ali, de construir essa imagem de ser o antidireita, de ser aquele que efetivamente enfrenta os deputados da direita, as lideranças da direita e tal, porque é essa imagem que ele está querendo construir em torno de si. Porque em 2026 haverá uma eleição onde ele terá que concorrer, possivelmente à reeleição, ou eventualmente tentará algum outro cargo, mas ele tem uma eleição a disputar. Ele precisa consolidar esse perfil que ele tem buscado construir nas redes. Então, para mim, é tão somente uma estratégia de comunicação do deputado André Janones. Pois é, agora, Mota, para além dessas questões técnicas relacionadas ao documento, que contém, sim, irregularidades, não surpreende a você o andamento nesse pedido, ainda que
tem uma série de problemas identificados, inclusive, por vários veículos de comunicação. Agora, tem um ponto que é importante a gente tratar também. Caso essa solicitação não seja acolhida, a solicitação de extinção do partido propriamente, o deputado Janones solicita um controle rigoroso sobre as manifestações públicas. Olha só, controle rigoroso sobre as manifestações públicas dos membros, dos integrantes do Partido Liberal. Peraí, como é que seria feito esse controle rigoroso sobre as manifestações dos integrantes de um partido, Mota? Excelente pergunta, Caniato. E as possibilidades são tão sinistras que eu não vou nem me aventurar a tentar responder. Eu só vou lembrar um debate, uma discussão que nós tivemos aqui na semana passada sobre justamente o julgamento que a PGR poderia fazer em determinada situação. Vocês lembram disso? Nós falamos aqui sobre o que a PGR deve ou não fazer como resultado da leitura daquela denúncia de 800 páginas, 850. Nós debatemos aqui. Talvez esse caso seja uma indicação, porque, afinal, essa denúncia, não sei se é assim, se esse é o termo correto, foi aceita, não é isso? Foi aceita pela PGR, mesmo apresentando alguns problemas, ela foi aceita. Então, eu acho que isso é um indicativo. Agora, eu vou responder com toda sinceridade a você. Eu não sinto surpresa nenhuma. Eu deixei de sentir surpresa em relação às coisas que acontecem no Brasil mais ou menos 1 ano e meio atrás, por aí. Foi a época em que eu me acostumei com o fato de que qualquer coisa pode e vai acontecer no Brasil nesses tempos que a gente está vivendo. Eu acho que o ápice da surpresa foi a investigação da baleia. Depois daquilo, eu estou vacinado contra surpresas. Agora, eu realmente lamento esse fato, realmente lamento que a gente esteja aqui comentando uma notícia como essa. Mais uma vez, vocês sabem, eu estive em São Paulo nos últimos 2 dias e sempre que eu viajo, eu converso com muitas pessoas, muita gente na rua, me para no aeroporto e o espanto das pessoas está cada vez maior com o rumo que o Brasil está tomando. A vida das pessoas está cada vez mais difícil. O brasileiro vive com medo. Eu já contei aqui que eu peguei um motorista de aplicativo que tinha pendurado atrás do banco do motorista, um aviso, lembrando que o brasileiro não tem o direito de usar o celular em um carro que está parado no trânsito. E aí, neste país, ainda existe tempo e dinheiro público, é sempre bom lembrar. As pessoas que estão envolvidas nessa notícia que nós estamos dando aqui são todas remuneradas com o dinheiro dos nossos impostos. Então, ainda existe tempo, ainda existe recurso para se andar com uma história como essa, cujo resumo, o resumo dessa história é que certas posições políticas no Brasil não devem mais ser permitidas. Então, se o seu partido representa essas posições políticas, ele tem que ser extinto. Se os governadores representam essa posição política, eles têm que ser retirados do poder. O parlamento, o Congresso precisa ser limpo dessa corrente. Só falta sugerir que os 50 milhões de eleitores que apoiaram esse partido tenham os seus títulos de eleitor cassados e não tenham o direito de votar, porque, afinal, na opinião de algumas pessoas, trata-se de pensamentos antidemocráticos. E aí a grande ironia é que eu não consigo imaginar nada mais antidemocrático do que o desejo de calar os seus oponentes políticos, porque você se acha ungido e capaz de dizer quem é democrata ou não. Pois é, inclusive algumas perguntas, viu, Dávila? Questionando se na história, pelo menos na história recente do Brasil, há algum caso de extinção de um partido. Fico pensando ainda mais um partido como o PL atualmente, né, que tem a maior bancada na Câmara Federal. Mas, Dávila, se arriscaria a dizer de que forma seria feita
seria tomada essa decisão? Qual dispositivo legal permitiria um controle rigoroso sobre o que diz e o que não diz os integrantes do Partido Liberal? Há algo previsto na nossa legislação que permitiria isso? De forma alguma, Caniato. Mas isto é essa onda pró-censura, anti-liberdade de expressão que o Brasil está surfando hoje. E são ações no parlamento, são ações na Suprema Corte. A mídia, de certa forma, às vezes defende de uma forma mais sucinta essa história de que é preciso controlar. Tudo que usa a palavra controle é censura, é limitar a liberdade de expressão das pessoas. E isso é inaceitável numa democracia. Mas eu queria voltar a um ponto importante. Outra questão dos partidos políticos, não. O que nós tivemos nos últimos tempos foi fusão dos partidos, não extinção. Porque partido político, Caniato, é um ótimo negócio. Se você conseguir abrir um partido político, você já recebe lá o dinheirinho do fundo partidário, já é um bom dinheiro. Olha, já dá um retorno melhor que qualquer outro negócio que você for abrir. Você vai receber, mesmo que você seja um partido que não tenha representação no Congresso, dá para receber por volta de 1 milhão e pouco. Não é bom? Então, para que você vai fazer outro negócio? Então, abrir um partido político é um grande negócio. O difícil é conseguir lá as 500 mil assinaturas, aprovar, tal, essa parte é difícil. Mas ter um partido político, eu duvido que alguém abra a mão desse grande negócio que você recebe dinheiro sem ter que fazer nada. Então, não vejo isso. Vejo a questão da fusão dos partidos, que é o que vem ocorrendo, para que esses partidos tenham ainda mais acesso a fundo eleitoral, principalmente porque aí teria mais número de parlamentares eleitos e isso aumentaria o dinheiro do fundo. Mas fundo partidário já está garantido se você conseguir a legenda no Supremo. Então, é um bom negócio. O outro ponto, eu queria mencionar a questão do Mota, que eu acho que essa é uma questão importante. Eu não sou pessimista como Mota, eu acredito na instituição da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que, neste caso, a Procuradoria-Geral da República deveria nem aceitar o pedido de Janones. Mas tem todo um trâmite. Pode ser que ela simplesmente arquive isso e não leve à frente porque vê que não tem nenhum fundamento. Eu acho que vai acontecer. E não podemos esquecer que esta Procuradoria-Geral da República, sob a liderança de Paulo Gonet, é a Procuradoria-Geral da República que abriu, sim, recentemente um processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele foi o responsável por decisões monocráticas de soltar um monte de corrupto. E isso mostra a independência, a seriedade como a Procuradoria-Geral da República vem atuando. Então, nós precisamos também dar crédito à Procuradoria-Geral da República, que está tendo independência e coragem de tomar ações como essa que eu acabei de descrever. Claro, a gente vai seguir acompanhando. Fecha você, Beraldo. Não, veja, o que acontece a partir de agora, depois dessa iniciativa do deputado André Janones? Ele cria essa imagem de que qualquer coisa que for dita por membros do Partido Liberal vão ser taxadas como palavras que ferem a lei, que estão em desacordo, que o Procuradoria e o TSE estão vigiando. Cria esse ambiente de vigilância contra aquilo que é dito por membros do Partido Liberal. É isso que o deputado quer. Eu não vejo absolutamente nada de concreto que possa se extrair desse pedido feito por ele.